sucesso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta do momento. Na Bet7k, você fazendo o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 40 vira 80. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder estar apostando. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos comentar um pouco a situação do Vasco de tabela e olha como foi importante a vitória na rodada anterior para a Tombense. A Tombense venceu o Sport ontem, voltou à quinta colocação com 36 pontos e hoje está a 6 pontos do Vasco. O Vasco na rodada passada venceu a Tombense. Se tivesse perdido para a Tombense, ela hoje teria 39. E o Vasco, se não tivesse vencido, teria também 39. E estariam empatados aí em número de pontos. Se o Vasco tivesse empatado, teria 40. E a Tombense, nessa altura, teria 37 pontos. E o Vasco estaria a 3 pontos só hoje do quinto colocado. Mas o Vasco, ao término dessa rodada agora, perdeu aí 2 pontos da sua gordura. O Vasco iniciou a rodada com 8 pontos do quinto colocado e agora está a 6 pontos do quinto colocado, que nesse momento é a Tombense. A classificação mudou, Londrina caiu para quinto lugar com 35, já que empatou com o Bahia. E o Sport, ao perder para a equipe da Tombense, perdeu a 6ª colocação e hoje é o 7º e pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na rodada também, ou pela própria equipe do CRB. Os dois fazem confronto direto e o melhor dos cenários ali seria um empate para frear as duas equipes, beleza? E agora eu vou fazer uma análise breve aqui do que pode ser, ao meu ver, o único fator a ameaçar o acesso do Vasco. O Vasco tem 6 pontos do quinto colocado e dos próximos 4 jogos agora, 3 são fora de casa, sendo que desses 3 o Vasco tem Grêmio e tem Bahia nessa sequência. E o Vasco nos últimos 4 jogos fora de casa foram 4 derrotas. 3-1 para a Ponte Preta, 3-1 para a equipe do Sampaio Corrêa, 1-0 para o Vila Nova, 2-0 para o CSA ontem. E dos últimos 8 jogos do Vasco fora de casa, o Vasco teve 5 derrotas e 3 vitórias. E se você tirar o recorte dessas 4 derrotas consecutivas, anteriormente o Vasco tinha 3 vitórias e uma única derrota. Sendo que dessas 3 vitórias, a única que o Vasco fez um bom jogo foi talvez um dos melhores jogos do Andrei com a camisa do Vasco. E acho que foi o jogo que ele despontou de vez, foi o jogo do Náutico. Talvez tenha sido a melhor atuação do Vasco fora de casa, que o placar de 3-2 até foi mentiroso. O Vasco deveria ter vencido por um placar mais tranquilo naquela noite. A vitória com o Londrina de 1-0 foi um placar mentirosaço, estreia do Maurício Souza. O Vasco foi engolido pelo Londrina e conseguiu vencer aquele jogo. O jogo do Criciúma, idem, a gente acha um gol no comecinho da partida, no lance de pênalti, uma bola que o Andrei vai cruzar. E o Vasco toma um sufoco desgraçado do Criciúma na segunda etapa e consegue sair de lá com os 3 pontos. O Vasco tem se mostrado uma equipe muito frágil quando joga fora de casa. De contrapartida, o Vasco em casa não tem nenhuma derrota nesse campeonato. E muito em função da atmosfera criada pelo torcedor, seja no estádio de São Januário, seja no estádio do Maracanã. O jogo, por exemplo, que o Vasco vence por 3-0, fazendo 3 gols um atrás da outra na reta final contra o Operário, é um placar super mentiroso. Até os 30 e poucos minutos o jogo era 0-0, o jogo era lá e cá. E o Vasco aí na sequência de bolas paradas, um gol de falta do Palácios, um escanteio que o Nenê bate, volta, ele cruza de novo, o Quinteiro faz o gol, e depois sai um gol de pênalti, né? Foi uma jogada atrás da outra, 3 bolas paradas na sequência, e o Vasco faz os 3-0. O Vasco tem ganho jogos muito em função da festa e da força que a torcida do Vasco faz para ajudar e empurrar o time. A situação do Vasco fica complicada, principalmente pela sequência de jogos agora. E estamos no momento mais importante do campeonato, que é onde as equipes que têm
chance ainda de acesso, vão estar se matando, até porque a distância delas pro G4 é grande. Então se nas próximas rodadas agora elas verem a distância aumentar, vão ter que largar o campeonato aí faltando 5, 6 rodadas, porque a gordura já é muito grande, e se eles derem mole agora pode ser a machadada final. E de contrapartida, tem as equipes aí na zona de rebaixamento, na parte baixa, que estão desesperadamente não querendo ir para a terceira divisão. Inclusive o Vasco perdeu para o Vila Nova, que era o lanterna, e perdeu agora também para o CSA, que estava na zona de rebaixamento, vinha de um 4-0 para o Sport na rodada anterior e conseguiu sair da zona após vencer o Vasco. Beleza? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ouvir agora o nosso técnico, Emílio Faro. Ele vai abordar alguns temas importantes. Primeiro, ele vai comentar o resultado e vai fazer a análise dele da partida. Vai dizer também se a equipe do CSA o surpreendeu. E também uma situação que muitos se perguntam. É a situação, e aí? Vai ficar até o final? Não vai? Vai ser efetivado? O Vasco vai trazer um treinador? Houve uma conversa já com o Paulo Brax ou com a 777. O Emílio Faro vai aproveitar e vai comentar esses 3 temas. Tivemos um primeiro tempo que não tínhamos tido ainda. Logo no início da partida a gente sofre um gol. E em seguida a gente tenta sair, a gente toma o segundo gol e a gente teve um primeiro tempo muito complicado no nosso jogar. Conseguimos voltar no segundo tempo e as mudanças surtiram algum efeito, a gente conseguiu jogar um pouco mais, mas não conseguimos diminuir o placar para tentar empatar e, quiçá, a gente conseguisse virar a partida. Mas o primeiro tempo determinou a partida. Da mesma forma que nas nossas vitórias eu afirmei que a gente conseguiu um favorecimento por ter feito gol logo no início, hoje o nosso dificultador foi tomar um gol logo no início. Cara, a Série B não tem surpresa não, cara. Série B hoje, jogos fora de casa são extremamente difíceis e jogos em casa a gente tem uma coisa mais favorecida. Eu posso estar falhando aqui em percentuais, mas na época, até então, eram 45% de vitória dos mandantes, 36% de empates e uma porcentagem, acho que 19% de vitória dos visitantes. Todas as equipes do G4 que vieram aqui jogar contra o CSA, nenhuma delas venceu. E infelizmente nós perdemos. Mas ninguém do G4 tinha vencido ainda o CSA. Essa é uma pergunta que vem persistindo muito. O Paulo hoje está presente no nosso dia a dia. Uma pessoa que tem dado todo o suporte e tranquilidade para a realização do trabalho. Eu me considero, juntamente com todas as pessoas da casa, uma pessoa muito conhecedora do grupo. Então essa questão do treinador que vem, treinador que não vem, vai ser sempre uma pergunta voltada para um saber que no momento, na partida de hoje, não tem um grau de importância tão grande. Porque hoje, com a chegada de um treinador, estaríamos nós, diante das coisas que foram conversadas, passando as informações para quem estava chegando. Bom, galera, para finalizar, o Emílio Faro vai ser questionado por que o Vasco tem sido essa equipe tão inconstante nas últimas rodadas e tem perdido, inclusive, pontos para as equipes que estão na parte baixa da tabela. E falando dessa sequência de muitos jogos fora de casa, o Emílio foi perguntado se o Vasco vai poupar alguns jogadores ou se tem um planejamento especial para aguentar essa sequência. Uma pergunta boa. Os times que estão no Z4 hoje estão num grau de intensidade, de vontade muito grande para se livrar do Z4. Então o grau de dificuldade é muito grande com essas equipes. Talvez pegar as equipes do bloco intermediário, ou então equipes que estão no G4, fica um jogo mais facilitado. O do Z4 são jogos complicados e jogos fora de casa. Mas hoje, com o grupo que a gente vem trabalhando aí desde 4 de janeiro, nos traz a certeza de quê? Nos traz a certeza que esse grupo vai dar uma resposta positiva, vai atenuar essa derrota e a gente vai conseguir o nosso acesso com a sequência dos jogos que estão por vir. A gente não vai ter o nosso acesso condensado nas 5 próximas partidas. Nós temos um acesso a ser realizado
nas próximas 13 partidas que estão a se realizar. Agora, eu sempre tenho me pautado na situação, não podemos ter ansiedade. A ansiedade não pode ser o nosso inimigo. A gente vai ter o acesso, mas dentro de uma sequência de 13 jogos, e não uma sequência de 5 jogos. Ainda a gente vai ter, a gente sabe que dentro de uma tabela, você tem uma tabela no momento de um cenário favorecido e você tem uma tabela no momento do pior cenário. Nós temos que usufruir desse pior cenário para a gente trazer um conforto. Mas caso não, a tabela vai nos trazer, mas no final, um melhor cenário. Então a gente tem que ter tranquilidade para saber que são 13 rodadas para aquisição do acesso. A estrutura do Vasco permite com que a gente tenha uma noção exata de como está cada atleta individualmente. E dentro de toda essa informação que nós vamos colher, a gente vai ter a noção exata de utilizar os atletas aptos e descansar os atletas inaptos. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!